seja muito bem-vindo a mais um Green Podcast. Hoje estamos eu e a Cláudia aqui no Fórmula Digital, que é o nosso parceiro que proporciona todo esse estúdio, todos os equipamentos que a gente possa utilizar para estar proporcionando todo esse conhecimento para vocês. E hoje, eu e a Cláudia vamos falar de um assunto um pouquinho diferente e um pouquinho novo também, né, Cláudia? Isso aí. Bom, olá todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer dividir a mesa com a Vanessa. E a gente vai falar de geração de valor compartilhado, né, Vanessa? E falando em geração de valor compartilhado, a gente já tem que contar aqui para vocês um pouquinho dessa parceria com a Fórmula Digital. A Fórmula Digital, embora seja uma empresa um tanto jovem, né, Vanessa? Mas a Fórmula já pensa, né, em geração de valor compartilhado. E pensando nisso, a Fórmula leva conteúdo, né, traz pessoas, patrocina aqui esses episódios de podcast para vocês, para levar conteúdo para o maior número de pessoas possível. No nosso caso, a gente fala muito aí sobre sustentabilidade, sobre agenda ESG, e dentro dessa agenda, claro, a gente precisa falar, né, de valor compartilhado e geração de valor compartilhado, né, Vanessa? E muitas vezes, esses termos, né, eles aparentemente são jovens, mas quando a gente começa a olhar um histórico, a gente vê que muitas empresas já praticam a geração de valor compartilhado mesmo sem saber. E falta, às vezes, apenas a materialização disso. Por isso que quando a gente traz um pouco desses relatórios de sustentabilidade, a gente acaba focando muito, e às vezes é difícil de mensurar o quanto isso é importante, né? De fazer as matrizes de materialidade, para que a gente possa até mostrar o valor que a empresa acaba gerando para os terceiros, né? Isso aí, Vanessa. Eu acho que é muito importante a gente clarear um pouco, né? E tem algumas diferenças que vieram com a agenda ESG que eu acho que elas servem também para isso, né? Uma das coisas que até num outro momento a gente deu uma pincelada, que é sobre a questão de desmistificar o lucro, né? Porque quando a gente está falando de geração de valor compartilhado, a gente está falando sim também do lucro, né? O lucro não está fora disso. Então, desmistificar essa questão do lucro é algo muito importante, porque um negócio, né, e até um pouco antes, aí se a gente voltar um pouco historicamente, o fim, né, o que era a função da empresa, do negócio? Era gerar lucro, ponto. Eu gosto de trazer o razão social, né? Que antes de tu fazer qualquer coisa na empresa, você define o nome dela, que é a razão social. E aquela razão social é o motivo dela existir. Então, claro, o lucro é imprescindível, mas o valor que ela gera para a sociedade é que faz com que a sociedade venha até ela e faça com que ela tenha lucro. Isso aí. E hoje, mais do que nunca, a gente fala nisso, né, Vanessa? Hoje a gente fala que a primeira coisa que a tua empresa tem que saber é qual é o propósito dela, né? Ela entendendo qual é o propósito dela, por que que ela tá ali, né? O que que ela pretende. Esse é o primeiro passo para nós começarmos a pensar a geração de valor compartilhado. Eu pensei hoje em compartilhar aqui com vocês, né, falando em geração de valor compartilhado, alguns casos muito práticos, assim, né? Um deles é quando a gente fala de energia limpa, né? E a gente tem falado muito disso, energia solar, energia eólica, e a gente acaba meio que demonizando, né, outros tipos de energia. Mas a gente tem que pensar e tem que olhar também para a segurança energética, né? E o que é o propósito, né, de uma empresa que trabalha na geração de energia? Bom, ela quer fornecer, né, instrumentos, porque energia é um instrumento de conforto, é um instrumento de produção. Não existe produção, né, sem utilização de algum tipo de energia. E a gente tem que pensar um pouco nisso, assim. E tendo uma conversa, né, com o pessoal da área de mineração, me veio muito essa questão, né, da segurança energética. E a gente ter fontes, por exemplo, da energia a carvão, não tentar, né, não batalhar por extinguir isso e sim fazer o melhor uso, é uma questão de segurança energética, né? A gente viu muito com os episódios de quase apagão, e até chegamos a ter aí, né,
por pouco tempo, mas a ter episódios de apagão no Brasil, onde, né, a gente ficou sem a condição de energia necessária para manter tudo andando, a gente nos faz pensar um pouco nisso, né? Então, quando a empresa de mineração ela entende que o propósito dela, neste caso, né, de mineração de carvão, para Geração de energia, né? fornecer energia. Quando ela entende que o propósito dela é segurança energética, ela mesma passa a olhar e a comunicar o negócio dela de uma maneira diferente. É verdade. Então, isso é muito importante, né? A maneira que a gente comunica o que a gente faz. Porque às vezes também acontece isso, né, Vanessa? A empresa tem um propósito, ela entende o propósito dela, é uma coisa importante socialmente, é uma coisa importante na manutenção de serviços, né? Se nós formos ainda, né, no caso da energia, e nós, digamos que tenhamos, nós temos uma matriz energética das mais limpas do mundo, né? Mas daqui a pouco nós tenhamos uma dificuldade com essa energia, como aconteceu agora, né, na guerra. A gente viu muito isso na Europa, né? A Europa vinha trabalhando muito a questão da energia limpa, e só que ela dependia de outro país para isso, com a função da guerra, ela acabou tendo um corte e tendo que dar um passo atrás, E né? acaba gerando medo e insegurança dos usuários, né? Exato. Então, quando a empresa, né, que trabalha com energia a partir de carvão, entende que o propósito maior dela é a segurança energética, é garantir que se nós tivermos um problema com outros tipos de energia, nós ainda temos ali, né, energia para manter, imagina, hospitais, né? Tem uma série de serviços aí que não podem parar. E, inclusive, o abastecimento de água. A captação, ela precisa de bombeamento. Exato. Então, o déficit energético, ele gera insegurança em muitas outras áreas. No setor produtivo, como tu falou, no conforto das nossas casas, né? Que esse era o principal... a principal insegurança na Europa nesse período também, Exato, né? sim. Eles precisam, né, do aquecimento por uma questão de sobrevivência. Sim, e essa segurança energética, seja ela de qual fonte for, né? Traz, inclusive, a possibilidade de inovação. Porque só foi possível o investimento em energia eólica quando a gente tinha segurança energética para que a gente pudesse investir. Tanto que a energia eólica, no início dela, ela precisava, não era possível fazer sem investimento do governo junto, né? Sem subsídio, que a gente chama, né? Então, sem o subsídio não era viável economicamente fazer. Então, veja bem, hoje em dia temos condições de fazer investimento em energia eólica, energia solar foi a mesma coisa no início. Como? Tendo a segurança energética das energias antigas, não necessariamente energias ruins, mas que realmente mais poluentes do que essas novas que estão vindo. Mas a inovação, ela precisa da segurança do que é antigo, né? Que é um pouco de conservar aquilo que já deu certo no passado para que a gente possa continuar evoluindo. A gente não evoluindo. precisa rasgar tudo, né? Exatamente. E começar do zero. Não, a gente não tem que começar do zero. Assim como, né? E aí falando em inovação, que também é um assunto que a gente pode trazer aqui, né, Vanessa? Milhões de exemplos. Eu gosto muito do assunto e gosto muito do assunto principalmente quando a gente consegue explicar que não necessariamente a inovação parte de uma tecnologia nova, né? Não parte do zero, não, né? Não parte do zero e não necessariamente tu tem que acabar com o que tu já tem para te trabalhar a inovação. Inclusive, é importante a gente aprender com o passado para poder inovar. Exatamente. E aí a gente pode entrar numa outra seara imensa, né, Vanessa? Eu sempre falo assim, e muitas vezes esse é um problema da academia, que é desconsiderar o conhecimento empírico, o conhecimento tradicional, o conhecimento daquela pessoa lá que desenvolve, que traz de família conhecimentos, né? Para mim, isso tem um grande valor, né? Esse conhecimento da vida, esse conhecimento do fazer, para mim sempre teve um grande valor. E isso também a gente pode trazer para a geração de valor compartilhado, né? Quando a gente está falando nisso e quando a gente está falando numa empresa e a gente está falando de quem que participa desse valor compartilhado, né? Participam os colaboradores, né? Que estão ali, que é quem faz a roda girar, né? Como a gente fala.
participa a comunidade onde essa empresa está inserida, né? E muitas vezes a gente vê problemas dentro da empresa, problema relacionado ali àquela comunidade, que é uma falta de escuta. Porque quando aquela comunidade ela se sente parte daquilo dali, ela se sente ouvida, ela começa a trazer soluções, né? E aí a gente vê acontecer a geração de valor, né? Aí a gente vê realmente este valor sendo compartilhado, né? Eu até acho que foi o primeiro podcast que eu fiz aqui, eu falei um pouco sobre isso. Sobre ouvir aqueles que estão não apenas fora da empresa, mas dentro. E quem tá no chão de fábrica é quem mais tem condições de resolver os problemas. Porque a gente que fica do lado de fora como consultores e até a alta gestão da empresa, muitas vezes não tem aquele conhecimento mais profundo sobre aquela área, aquele setor. E aí quando a gente se aproxima, né, para fazer até uma espécie de brainstorm, né, para entender quais são os problemas e muitas vezes também eles não conseguem enxergar o problema. Então a gente chega com a demanda, olha, existe um problema aqui, vamos tentar resolver. De que forma vocês acham que poderia resolver? E aí eu trouxe um exemplo que meu pai é engenheiro, né, então ele me ensinou muitas coisas até antes de eu entrar na faculdade. Que ele disse que era uma história de uma empresa de pasta de dentes. Ah, é a história da caixinha. Da Eu caixinha. acho que eu contei a É história da caixinha aqui com sensacional. o Vini no primeiro Também? podcast. Então era daí que a Fábio sabia. Ah, pode ser. Pode Que ser. imagina, o custo pode reduzir de milhões para um ventilador de R$59,90. Mas conta a história da caixinha, contar a Vanessa, historinha porque pra a quem gente não- sabe, mas o pra pessoal quem aí não em casa conhece, né? pode não conhecer. Então, era uma empresa que trabalhava com venda de pasta de dentes. E aí, com o tempo, né, as caixinhas começaram a chegar vazias nas prateleiras do mercado. E aí, vendo esse problema, né, as pessoas compravam e estava vazia, tinha que voltar. Chegaram lá, contrataram uma consultoria e o consultor fez todo um equipamento, né, uma máquina que tinha uma balancinha lá, e quando a balança tinha um peso menor que o peso ideal, né, com a pasta de dente dentro, vinha uma mãozinha, parava toda a produção e empurrava para fora a caixinha da pasta de dente. E aí, com o tempo, o gestor percebeu que a máquina tinha parado, tinham desligado esse sistema. E então, quando chegou lá no chão de fábrica para ver o que tinha acontecido, os funcionários falaram, olha, estava inviável, parava toda a produção, a gente não tinha um fluxo, né? O trabalho estava sempre parando. A gente fez uma vaquinha aqui, comprou um ventilador, colocou ele na esteira. na esteira, e quando a caixinha tá vazia, o ventilador toca longe lá e acabou. Resolvido o problema de uma forma super simples, barata. A solução de problemas ela não precisa ser cara. Às vezes, até quando contratam as consultorias, né, pensam que vai ser algo surreal e muitas vezes não é. Às vezes, problemas podem ser corrigidos com pequenos investimentos e trazem um retorno sensacional para a empresa, não só na questão lucro e produção, mas também de operação dos funcionários. Com certeza, e valoriza, né? Valoriza quem tá dentro da operação, valoriza quem tá ali e que tem o maior conhecimento de como é que aquilo acontece na prática e se sente valorizado, principalmente quando ele é consultado, né? Tu chamar a tua equipe toda e dizer, olha só, nós temos um problema, né? Nós aceitamos opiniões, né? Nós gostaríamos de ouvi-los. Isso também é uma forma de gerar valor internamente, né? Exatamente. E isso tu também tá atendendo a tua agenda ESG, porque tu tá trabalhando o teu público interno, né? Eu sempre falo, Vanessa, que no ESG a gente tem essas algumas diferenças, né, de sustentabilidade. Sustentabilidade, muito do S, né, do social da sustentabilidade, foi ligado à filantropia, né? Sim. A empresa que nada contra, né? Eu acho que é maravilhoso também. A gente tá aí vendo quantas santas casas, né? Que tem filantropas, né? Que ajudam e que é extremamente importante, né? Mas quando a gente traz para a agenda ESG, esse S do social, ele fala muito mais disso, de gerar valor, né, de desenvolver comunidades. Esse S, ele é a gestão dos teus stakeholders.
E basicamente, né, claro, cada empresa é uma empresa, cada mundo é um mundo, então esse estudo de quem são os stakeholders vai ser feito para cada negócio. Mas no geral, os teus stakeholders vai ter que estar contemplado ali teu público interno, né, os teus colaboradores, vai ter que estar contemplado os teus fornecedores, vai ter que estar contemplado o teu cliente, vai ter que estar contemplado a tua comunidade, principalmente a comunidade do entorno, né, onde tu está inserido, as proximidades, entender. E muitas vezes essa geração de valor, ela parte, né, de tu entender o cenário onde tu está inserido e agir para melhorar aquele cenário. Só que quando a gente fala de ESG, e como eu deixei muito claro aqui naquele primeiro podcast, a gente está falando de negócio. E aí um exemplo que eu até, a gente comentou muito essa semana, que fez, se eu não me engano, 2 anos de, né, uma trágica história com uma grande rede aí de supermercados que aconteceu aqui em Porto Alegre, né, que foi a morte de uma pessoa, né, e a gente acaba revivendo isso, né, nesses aniversários e falando um pouco de... E tentando sempre buscar aí soluções, né? E aí eu estava comentando ainda que uma forma de geração de valor, né, para essa rede, quem sabe seria desenvolver, né, a comunidade dela do entorno a partir do empreendedorismo, né? Por ser uma grande rede de supermercado, ela tem toda uma infraestrutura, por exemplo, de padarias, né? E ela é uma rede que ela se coloca, em geral, nas proximidades de grandes periferias. Aqui em Porto Alegre, sim, né? Mas sabe, Vanessa, que isso é no geral, É a no nível geral. Brasil, assim. Eles têm esse público, né? Esse público é o público-alvo cliente deles, Então, e a gente sabe que nas grandes periferias, a gente costuma ver com muita frequência mães solos, como eu, né? Que sou uma mãe solo. E a gente tem muito isso. E essas mães, muitas vezes, elas acabam trabalhando quase que em subempregos. E aí nós estávamos assim, né? Foi um brainstorm que me foi Sugerido, assim. Proposto meio que um desafio, assim, né? O que seria uma geração de valor para essa rede, para esse negócio, nesse tipo contexto de comunidade, nesse contexto? Exatamente isso, Vanessa. E aí o que eu disse? Bom, pensando rápido, assim, essas redes, elas têm uma estrutura, né? De padarias ali, de confeitaria, né? Fomentar o empreendedorismo principalmente dessas mães, chefes de casa, chefes de família, né? Profissionalizando elas, né, nesse setor de panificação, de confeitaria, que a gente sabe que o setor de alimentos é um setor que geralmente sobrevive a crises, né, que os negócios tendem, né, a prosperar e a se manter frente a crises, né? E se essa rede, né, fomentasse isso? Bom, eu vou desenvolver um grupo, né, de mulheres do meu entorno, né, para atuarem nesse segmento. Eu vou desenvolver um cartão, né, onde essas mulheres, a partir de terem esse conhecimento, de iniciarem o negócio delas, que elas, ao comprarem em quantidade aqui na nossa rede, elas vão gerar um cashback, elas vão gerar ou elas vão ter um desconto promocional, porque quando tu trabalha com isso profissionalmente, né, tu vai, eu vou fazer pães, né, e eu vou trabalhar com a venda de pães. Tu não vai lá comprar 1 quilo de farinha. Sim, tu não, vai lá eu comprar até tive já outra ideia. 10, 15, 20. Olha aí, já vai aperfeiçoar a minha elas ideia. fornecerem, por exemplo, a confeitaria para essa rede. Também, olha, eu nem tinha pensado nesse ser sentido. fornecedoras, né? Mas o desafio, eu entendi que eu cumpri o desafio. Por quê? Porque, bom, estaria desenvolvendo a comunidade, né? A partir do empreendedorismo, quer dizer, eu não tô trabalhando com filantropia, né? Eu não tô dando peixe, eu tô ensinando a pescar. Claro. Eu tô fidelizando essas mulheres, porque eu tô oferecendo um cartão desconto ou um cartão cashback. Então, eu tô
vou retornando, né? Eu tô Uhum. trazendo lucro para dentro da minha rede, porque daí essas mulheres, ela vai começar ali vendendo 10 pães ou 10 bolos, e daqui a pouco ela tá vendendo 50, ela tá vendendo 100, ela tá vendendo 1000. E ela tá comprando de mim, porque aquilo dali também traz um retorno para ela, porque Também ela é. tem um Uhum. desconto ali, porque tá próximo dela, é onde tá mais a mão, né? Porque é da comunidade dela. Então, tá próximo dela, já tende a ela comprar ali. Ela tem mais uma vantagem que ela vai ter um retorno em cashback, ou ela vai ter um desconto, enfim, né? Então, isso tu tá gerando um laço super positivo e tu tá trazendo renda pra. Deixa eu dizer, se forem usar a minha ideia, pelo menos me deem os créditos, né? Se forem É, propor, né? se forem propósito, se vocês vão fazer, vocês me deem os créditos, pelo Não, menos. e até essas parcerias com grandes redes também é positivo, porque tu tem o fornecimento da matéria-prima garantida, né? Até para os clientes dessas potenciais, né? Mulheres que participariam desse programa. Então, olha, a minha matéria-prima também é de qualidade, né? Tal marca, vem de tal lugar, tem toda aquela cadeia de proteção alimentar, de segurança alimentar, né? Que também é importante. E aí pensa que bacana, né, Vanessa, para essa rede assim, que como acontece muito, né, as coisas acontecem e aí geralmente a marca, a empresa toma paulada, né? E pensa que virada de chave bacana é dizer assim, ok, aconteceu, foi grave, mas eu quero mudar, eu quero fazer melhor e eu posso fazer melhor, né? E desenvolver esse tipo de programa, né? E Sim. fortalecer aquela comunidade ali que sofreu aquela agressão junto, né, Vanessa? Porque eu Sim. digo, eu me senti Agredida. agredida com aquilo que aconteceu ali, Sim. né? Eu me senti agredida enquanto moradora de periferia, que eu também, embora não seja aqui em Porto Alegre, mas também moro numa periferia, não moro num bairro nobre, eu não moro numa zona central. Eu me senti também agredida, né? Então eu acho que é, assumir, né, os erros, os problemas que se tem e a partir daí pensar, bom, como é que eu vou olhar para minha comunidade agora e como é que eu posso melhorar isso, né? Sim. Como é que eu posso E mudar até mesmo essa imagem que ficou da minha sim. empresa, né? E mostrar também que a ação de uma pessoa dentro da empresa não representa toda a empresa. Muitas vezes não, todo o CNPJ é feito por diversos CPFs. E muitas vezes decisões são tomadas de forma errada e às vezes impensadas, né? Que foi o caso, completamente fora de contexto e de padrão. Agora, esse não é o emblema da empresa. Esse não pode ser. Então, nós queremos mostrar, né, que a gente pensa diferente, a gente faz diferente, a gente age diferente. E agora, pensando como CNPJ, né, com todos, a gente tem esse tipo de ação, né? Que daí, por exemplo, seria essa ideia do projeto. Né? Exatamente, né, Vanessa? E tem uma outra coisa que a gente precisa falar, né, e que precisa chegar às empresas. Eu acho que aqui a gente faz esse podcast muito para empresas, né, para empreendedores de pequenas e médias empresas. E eu acho que essas coisas precisam chegar até para despertar, né? Até para que elas se inspirem, né? Isso foi uma ideia nossa do podcast, né? Trazer inspiração. E aí tem um outro assunto que nem tão agradável mas que a gente precisa falar, que é muitas vezes as empresas elas não têm a ideia e elas acabam largando tudo na mão de alguém, né? De uma organização não governamental. E aí isso se dispersa, assim, né? Essas organizações muitas vezes fazem ações, mas não é na tua comunidade, não é aonde tu tá inserido, não é no teu lugar, né? Não é ali no teu cliente, em quem tá todo dia no tete a tete Uhum. contigo. Enquanto talvez seja muito mais proveitoso, bom, tu buscar alguém, então, talvez, né, para pensar junto contigo, junto com a tua equipe, né, Vanessa, o que que dá para fazer,
mas tu manter isso dentro de casa. Esse vínculo, né? Tu fazer isso E junto com os stakeholders, inclusive. Tu tá trabalhando ali junto, né? Tu tá entendendo aonde que tu tá colocando o teu dinheiro. Porque a gente vê muita empresa despendendo um valor e às vezes até eles ficam meio chateados, né? Eles dizem, mas eu ajudo, olha, eu ajudo A, eu ajudo B, eu ajudo C. Tá, mas tu tá colocando dinheiro para fazer isso, mas E o monitoramento dos resultados. tu tá efetivamente vendo o que tá sendo feito, o que tá sendo feito, tá sendo feito para os teus stakeholders, né, para melhorar e manter isso, né, essa relação, isso tá reverberando, né, isso tá trazendo prosperidade para tua marca, tu tá conseguindo colocar realmente a tua marca nisso, ou tu só assina o cheque, né? E muito vem também a importância de saber analisar os indicadores, né? Porque que tipo de indicador tu tá analisando, colocando, por exemplo, não tem problema tu terceirizar, mas estar ciente de o que está sendo feito, se os resultados que estão sendo apresentados é aquilo que tu tá buscando, né? O meu objetivo era fortalecer a comunidade para que essa comunidade no futuro possa vir ser a mão de obra, por exemplo, da minha empresa. Então quais são as atividades que vão ser feitas e o que eu vou monitorar para ver se isso que eu tô fazendo de investimento tá tendo resultado. Tá funcionando, né? Tá funcionando. E uma outra coisa também, né, Vanessa, que daí a gente volta lá no momentinho anterior aqui que a gente falou do escutar. Da mesma maneira do escutar o teu público interno, tu tem que escutar o teu público externo. Tu tem que saber o que aquelas pessoas querem, né? A gente está desenvolvendo um projeto, Vanessa, lá junto com a PUC Minas, né, onde eu recentemente terminei o curso aí de MBA em ESG e acabou surgindo ideias, assim, a gente foi desenvolver um projeto, que é um projeto para atender pessoas em situação de abrigo, né, são jovens, adolescentes que estão, né, acolhidos em casas, né, de passagem. E o que muitas vezes as empresas fazem? As empresas pagam, eu vou pagar um curso de cabeleireira para as meninas do abrigo. Mas tu sabe se elas querem um curso de cabeleireira? E me despertou quando eu vi um programa do Ministério Público de São Paulo, se eu não me engano, que até dá para entrar lá e dar uma olhada. É bem emocionante, assim. Que eles fazem vídeos desses jovens e adolescentes, porque existe uma faixa etária onde a perspectiva de adoção, mesmo que eles estejam aptos para adoção, é muito pequena, né? É baixo. E aí, então, o Ministério Público tentando fomentar isso, foi lá e fez vídeos com eles falando um pouquinho deles. E o que eu observei desses vídeos? A maioria do sonho deles gira em torno de duas coisas: ter uma família e ter uma atividade profissional, ter uma carreira, ser um profissional. E aí nisso tu vê de tudo, tu vê quem sonha ali em ser um advogado, tu vê quem sonha em ser uma professora, tu vê quem sonha em ser um engenheiro, tu vê quem, né? Os sonhos são diversos, mas tu vê, essas pessoas passam por um sofrimento difícil, Sim, né? abandono, de né? sair do seio, né? Da família, de não ter essa convivência familiar, mas o sonho dela gira em torno de duas coisas, né? A vida profissional e em ter uma família. Então, tipo, se eu não tive uma família até aqui, mas dali pra frente eu quero ter a minha família, então, né? E é incrível, assim, que tu vê, né, dezenas de vídeos e não muda muito disso, é o que eles querem, né? E aí tu vê empresas colocando dinheiro para ir lá e formar 50 cabeleireiras, 50 trabalhadores ali com madeira, né? Que são os cursos que a gente mais vê, assim. Bota os meninos a fazer curso de serraria e as meninas a fazer curso de cabelo, né? Claro, tem muitos ali que sonham com isso, né? Inclusive é uma profissão extremamente vantajosa aí, né? E que também é uma dessas que não se afeta muito com as crises econômicas, enfim, né? Mas é isso que eles querem, né? Sim. E assim também na empresa, né, Vanessa? É interessante tu olhar para tua comunidade e entender o que essa comunidade precisa, né? O que ela tá querendo, o que é o grande problema dela, como que a gente pode ajudar e tá atuando
neste grande problema. Porque às vezes o que eu penso não é o que realmente ela tá sofrendo ali, né? E muitas vezes esse público que tu trouxe agora, né, que são crianças que foram abandonadas, são públicos que muitas vezes não são vistos na sociedade. Então, a gente tem alguns públicos que têm algumas prioridades, inclusive legislativas, descritas em lei, que obrigam empresas, né? E não estou dizendo que isso é ruim ou é bom, só estou dizendo o fato, né? Que Fato. obrigam empresas a contratarem certos aposentados, Perfis. né? Alguns Tem perfis. alguns perfis E essas que pessoas acabam não estão tendo dentro disso. Pessoas Perfeito, Vanessa. que sofreram abandono. Essa foi a minha percepção, assim, né? Porque a gente fala, e na agenda ESG a gente fala muito, né? Do público LGBTQIA+, a inclusão desse público, da inclusão de raça, da inclusão de gênero, dos 50 a mais, né? Que eu já tô me aproximando de lá, então eu falo bastante desse para motivar, né? Me dá oportunidade, me dá oportunidade. Tô chegando lá. Mas a gente não fala dessas pessoinhas. E essas pessoinhas que eles não fizeram, eles né? Eles não escolheram estar lá, e eles estão lá, e muitas vezes eles passam a vida, eles entram com 6, 7, 8, 9, né? Enfim. E eles não são adotados, e aí eles passam lá até os 18, e com os 18 eles dizem assim, olha, ok, tu tá, né, vai pra vida. E esse vai pra vida me preocupa muito, porque daí a gente coloca o quê? A gente coloca essas pessoas na rua, porque se ele não teve uma família para acolhê-lo nesse período todo que ele tá ali, tu acha que daí alguém dessa família, né, o que sobra dessa família, vai querer tanto receber um jovem, né, de 18 anos em casa, sem trabalho, sem, né, e até o início da vida profissional, se tem muito suporte dos pais, né? As pessoas que não têm, com certeza vão passar por dificuldade. Isso aí tem um outro mundo pra gente falar, Vanessa. Cada pontinho que a gente pega aqui tem um mundo pra gente falar, né? Também é um assunto que me interessa muito, e até outro dia eu tava vendo naquela rede intelectualizada, né, o LinkedIn, um comentário sobre a questão corporativa, assim, né? Que tu atinge um certo patamar profissional, independente de onde tu venha. Na teoria, a pessoa estava falando lá no LinkedIn que tu teria condição de, por exemplo, né? A gente no trabalho acaba fazendo viagem e tal. E geralmente, ou em muitas empresas, tu paga o hotel, tu paga o aéreo, né? E depois a empresa te ressarce, claro. E aí o comentário era que tu tinha condição de fazer isso, porque tu já tinha atingido, né, um nível tal. E aí eu comecei a pensar naquilo e comecei a pensar, não, muitas vezes tu conseguiu fazer uma faculdade, mas tu vem de uma história, né, de uma família humilde, de uma história, né, de pobreza. E aí tu conseguiu fazer uma graduação e tu entrou numa empresa e tu tá num cargo X. Tu tem um salário mediano, né? Mas todo aquele apoio de que tu falou agora, do início profissional, tu não teve. Então, talvez todo o teu dinheiro esteja empenhado em pagar a casa que tu comprou financiada daí, porque tu não tinha uma casa que tu ganhou de herança, né? E aí tu começou e tu conseguiu um emprego. Primeira coisa eu vou comprar minha casa. Talvez parte desse dinheiro esteja empenhado em pagar um carro, porque daí também, né, tu quer ter um conforto e às vezes um até pouquinho pra maior. te locomover mesmo, Enfim, né? Mas isso dá um outro podcast, Vanessa, de falar surreal, né? disso. E aí tu vê as empresas assim, né? As empresas preocupadas em contratar minorias e tal, né? E aí, será que a empresa tá entendendo que ela tem que te dar um outro tipo de suporte? Que é diferente? Que não é o suporte aquele padrão que tu dá para todo mundo, que para te conseguir manter essa pessoa realmente em igualdade de condições, né? Tu vai ter que oferecer um outro suporte, não basta só a contratação. Sim, e tem até empresas que fornecem o valor para a pessoa poder se transportar até a entrevista, né? Porque muitas pessoas que vão para a entrevista, às vezes não têm o dinheiro nem da passagem de ônibus. E aí, como faz para entrar? Exatamente, se tu, né, se tu é uma pessoa, né, sem recursos,
e tu tá aí há 1 ano desempregado, será que tu tem o dinheiro da passagem, né? Será que tu vai apostar o dinheiro daquela passagem naquela E isso entrevista, né? também é geração de valor, Uhum. né, Vanessa? Isso também eu tô pensando na pessoa que eu quero trazer para minha empresa, eu tô pensando nesse colaborador, né? Eu tô gerando valor junto com ele e ele amanhã sendo um colaborador mais satisfeito, pensando assim, não, cara, eu entrei nessa empresa, essa empresa, ela pagou o transporte para mim vir na entrevista. Ela se preocupou como é que estava a minha vida em casa para mim começar a trabalhar, se eu precisava de um apoio antes de começar a trabalhar, se eu ia ter condição, né? Como é que estava. E, gente, às vezes a gente vive numa bolha que a gente não olha, né? Que isso para isso precisa empatia, assim, né? E aí eu clamo aos recrutadores e o departamento pessoal, né? Tenham empatia, tentem se colocar no lugar do outro. Porque às vezes essa pessoa que está há 1 ano, há 2 anos desempregada, ela está até numa situação de carência alimentar. De uma vulnerabilidade diferente que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Exato, então tu tem que pensar nisso, né? E aí, claro, a gente vai desde essa coisa mais básica, a gente vai lá, por exemplo, para seleção de trainee, Uhum. priorizando minorias, né? Ah, nós estamos fazendo uma seleção exclusiva para pessoas negras, que te pede inglês, 3 MBA. Gente, né? É irreal. Ou a empresa não tá afim de fazer aquilo, e ela coloca lá só para dizer, olha, eu tô tentando, ou quem está fazendo, quem está, né, pensando aquilo dali tá fora da realidade, Sim. né? E até, e um pouco disso que tu falou de empatia, né? Queria fazer um link que o meu antigo sócio me trouxe um exemplo uma vez. Olha só o que aconteceu dentro da empresa dele. Um funcionário chegou e ele estava muito cansado. Dava pra ver que ele não tinha tido uma noite muito boa. E ele chamou ele pra conversar. Perguntou o que tinha acontecido. Ele estava com um bebê recém-nascido, acho que devia ter 1 mês, pouco mais de 1 mês. E tinha muito mosquito. Então, a noite inteira o bebê chorando, porque tava picado, tava coçando, né? E ele e a mulher não conseguiam resolver isso. Então, ele foi até a casa desse funcionário, colocou um mosquiteiro, comprou um tule, né? Colocou um mosquiteiro e aí, nossa, esse funcionário, ele falou, eu nunca mais perdi ele. Eu fidelizei aquele funcionário de um jeito, ele tinha uma gratidão por mim, e pra mim foi algo tão simples de resolver. Eu nem sabia o resultado que eu ia ter por ter tido essa ação, né? Mas às vezes a gente tem mais condições de resolver alguns problemas que pra gente parece fácil, parece simples, mas que às vezes a pessoa não tem o acesso a saber como é que esse problema é resolvido. E a gente consegue fazer assim e resolver. E olha o quanto esse é importante, o quanto isso é marcante. E agora eu vou contar, eu vou ser obrigada a contar uma experiência pessoal, muito pessoal, que ninguém ficou sabendo, assim. É Mas segredo. é muito parecida com o que tu falou. O que aconteceu? Eu morava na cidade de Guaíba, num bairro que chama Santa Rita. Esse bairro, ele antigamente era lavoura de arroz, então uma baixada, né? Para quem conhece um pouquinho de agricultura, um lugar que era alagado, né? Que era alagado para a produção do arroz. E se transformou num bairro, é um dos maiores bairros de Guaíba hoje e tal. E tem muito mosquito, muito mosquito. Só que o que eu estava acostumadinha a fazer, né? Eu ligava o ar-condicionado, ligava o ventilador e dormia tranquila. E um dia faltou luz. E aí eu não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Olhei para o relógio, mercado já fechado, não tinha como eu comprar veneno de mosquito. E a mosquitada foi a madrugada toda, Vanessa, a madrugada toda. No outro dia de manhã, né, isso eu tinha uma certa liberdade, né, eu liguei para a pessoa com quem eu trabalhava e eu disse: olha, eu não tenho condição de dirigir. Eu passei a madrugada acordada, com muito mosquito, não consegui dormir, o Arthur não conseguiu dormir, passou me atordoando e eu não tenho condição de dirigir. Então eu vou dormir um pouco e eu vou mais tarde. E a pessoa me disse ok. E passado um tempo a pessoa me cobrou isso.
me disse que eu a deixei na mão. E aí tu veja como uma pessoa empática, que foi este, né, empreendedor, esse gestor, enfim, que percebeu que uma pessoa não estava bem e chamou ela para entender o que estava acontecendo e foi buscar resolver o que tinha acontecido. E outra que recebeu uma ligação, que escutou, olha, não tô bem, não tenho condição, não tinha condição de dirigir. Não, Eu não e ia uma colocar minha noite vida mal em dormida risco, exatamente. causa E eu isso, pegava a né? BR-116, né, gente? A BR-116, para quem conhece um pouquinho do trânsito aqui na nossa região, ela é violentinha, sabe? É muito caminhão, não Sim, tinha e é uma condição. pista só, né? E aí depois, ainda, agora a gente tá quase Tá toda ela, tá dupla. quase toda ela dupla. Mas, e é uma coisa que faltou empatia, e isso me chateou muito, isso E como me marca, né? chateia, gente. Pros dois lados. Exatamente, para os dois lados, tanto de forma positiva quanto Como de de uma forma forma negativa. negativa. Mas são esses exemplos, né, de empatia, de propósito, de geração de valor. E muitas vezes, e talvez esta pessoa que tenha agido desta forma comigo, ela não represente o todo desta empresa. Sim. Mas, se ela não representa o todo desta empresa, o que está acontecendo, Vanessa? O que está faltando? Né? E a gente que trabalha também com esse auxílio às empresas, a gente tem que olhar para isso, né? Tá faltando comunicação para que toda a empresa entenda quais são os valores, né? Quais são as atitudes que se espera de alguém ali com o seu colega, né? Sim. Então, a comunicação, não basta eu ter propósito, não basta eu pensar como é que eu quero gerar valor para o meu público interno e externo, eu tenho que comunicar bem para que toda a minha equipe, e aí a gente volta lá no caso, né, que tu comentou que talvez as coisas não representem toda uma marca, foi uma pessoa, foi um CPF, né, como tu disse, que fez alguma coisa. Mas olha a importância, então, Sim. de tu estar comunicando de maneira adequada, né? E imagina, num casamento, que são duas pessoas, a gente já vê problemas por falta de comunicação. E imagina uma empresa que tem centenas, milhares de pessoas. E um dos maiores problemas das empresas é a comunicação. Um setor não consegue trazer para o outro ou levar para o outro. Exatamente. E isso traz muitas falhas, né? A gente estava comentando antes de iniciar o podcast, né? Que eu percebi que alguns clientes, eles não têm a matriz de materialidade. Onde apenas colocar no papel atividades que eles fazem, programas que eles fornecem para os funcionários, já traria uma forma de materializar aquilo que está sendo executado de positivo para os seus próprios funcionários e para a empresa também. Porque quando tu chama o funcionário para estudar mais, para se qualificar, tu tá qualificando a tua comunidade no entorno, que são os seus funcionários, que essa empresa pelo menos é, né? Os teus funcionários, e tu tá fazendo a tua empresa crescer. E ainda fidelizando aquele funcionário, porque ele até de forma inconsciente, ele gera uma gratidão por estar proporcionando aquela... Ele tá se sentindo desenvolvido, né? Eu penso, né, que passa pela cabeça do funcionário, assim. Bom, eu tô num lugar que eu tô evoluindo. Sim. E a gente sabe, né, que conhecimento é da gente, ninguém mais tira, né? Uma vez adquirido, única coisa. é nosso, né? É a única coisa. Não tem como te roubar, não tem como te tomar. E aí aquela pessoa pensando ali, eu tô aqui e eu tô me desenvolvendo, eu tô aprendendo, eu tô melhorando, Estão né? investindo em mim, né? Estão investindo em mim, muito bem. E isso tem uma outra coisa que a gente cita sempre nessa questão de, mas como gerar valor compartilhado, né? Por que que eu investi no meu colaborador, eu tô gerando valor para a minha empresa, né? Uma das coisas que tu tá gerando valor para tua empresa é que tu diminui turnover, né? Tu tem menos rotação de pessoas e quem trabalha aí, né, os empresários ou o pessoal que faz aí a contratação de pessoas sabe o custo que é para te contratar novas pessoas, E às né? vezes até a geração do desejo, né? Eu quero trabalhar naquela empresa porque eu sei que naquela Porque ela empresa... desenvolve pessoas, Exatamente. E uma outra questão, né, Vanessa, além disso, quando tu desenvolve o teu colaborador interno, tu tá sim pensando no teu lucro,
no ganho da empresa, porque é aquilo que a gente diz, né? O vendedor de tênis que ele tá descontente, né? Ele não tá nem aí se ele vai vender o tênis ou se ele vai vender o chinelo ou se ele não vai vender nada, né? Porque ele já tá tão irritado. Então, esse contentamento, né? Essa satisfação de trabalhar para uma marca, né? De estar ali representando aquela empresa, isso gera um melhor atendimento ao cliente. O cliente melhor atendido, ele vai voltar, ele vai fidelizar mais fácil, né? Ele vai te trazer lucro E é um de ponto, maneira mais é fácil, um né? ponto de motivação do funcionário também. Então, ele tá motivado. E a motivação é algo que é difícil de tu sustentar. Então, tu tem que estar sempre abastecendo aquilo Fomentando, ali, né? Tu né? tem que Sempre, colocar um fermentinho sempre para que desenvolva cada vez mais aquele sentimento, né, em ti de estar motivado. E até, agora voltando, né, a geração de valor, mas de outras empresas, os fornecedores, eles também podem ser, os fornecedores e clientes também podem ser alvos, né, dessa geração de valor em terceiros. Então, muitas vezes, tu mandar um checklist, né, pro teu fornecedor dizendo, olha, eu preciso que tu comece a atender alguns requisitos, e a gente vê muito isso no ESG, onde tu precisa que os seus fornecedores cumpram alguns requisitos mínimos, tu começa a fazer com que ele também precise se desenvolver mais. Então, tu dá uma puxadinha, ó, eu quero crescer e eu quero que tu cresça comigo, então vamos se desenvolver, Exatamente. né? E aí, de novo, a importância da comunicação, né, Vanessa? Como que tu faz isso, né? Como que eu chego pro meu fornecedor e eu digo para ele que agora ele precisa do diligência, que agora ele precisa, né, de formulários, que agora ele precisa registrar o que ele faz. Como que eu chego dizendo isso para ele, né? Dependendo do fornecedor e se ele tem um leque grande de fornecidos, talvez ele até diga, não, muito obrigado, não quero mais nem te vender, né? Mas se tu for nesta pegada, né, Vanessa, se tu mostrar para o teu fornecedor, olha, para nós termos perenidade no negócio, para nós crescermos, né, para nós conseguirmos alavancar lucro, para nós conseguir, nós precisamos seguir, né, e para isso nós precisamos que vocês também cresçam conosco, que vocês também atendam essas. Então, tudo isso faz muita diferença, né, e gera uma onda, né, uma onda de geração de valor, porque daí, na tua matriz de materialidade, né, apontou ali que tu tem um problema, né, com o desenvolvimento dos teus colaboradores e que tu precisa fomentar isso, e aí tu vai fomentar isso na tua cadeia também. Aí tu, que tá, né, no país X e o teu fornecedor que tá lá no Y, tu tá gerando esse valor aqui, o teu fornecedor lá no Y também tá desenvolvendo pessoas, desenvolvendo os colaboradores dele e gerando valor lá. Né, E é uma cadeia sem fim, né? Ele começa uma carreirinha assim, né? Com várias cobrinhas entrando nessa carreirinha, porque eles vão precisar se desenvolver e para poder crescer junto, né? É isso aí. Mas, Vanessa, acho que já estamos nos encaminhando, né, pro finalzinho Já aí. temos 47 minutos de podcast. Isso, então eu vou já dar meus recadinhos aí finais. O primeiro é siga a Fórmula Digital, siga o Greencast, né? Nos ajude dizendo o que vocês querem, né? O que vocês querem escutar, o que vocês querem saber quais os assuntos que são de interesse, né? Enquanto colaborador, enquanto empresa, enquanto comunidade, né? Quais são esses assuntos que vocês gostariam de ver que a gente discutisse um pouco aqui? E agradecer Vanessa, agradecer a Fórmula, agradecer a todos vocês que nos dão ouvidos. Muito obrigado. Foi uma surpresa também conhecer a Cláudia, a gente já numa parceria super, com uma onda, uma energia muito boa, e agradecer essa parceria que está sendo sensacional. Comentem aqui pra gente assuntos que vocês querem, convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui também, então a gente também tá aberto a trazer novos convidados. A gente também vai trazer um pouco dos nossos projetos que a gente está envolvido, que a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? O que está sendo feito. Então a gente já vai começar a abordar um pouquinho mais disso. E sejam sempre muito bem-vindos, fiquem sempre muito à vontade. Tá certo? Isso aí. Beijo. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau.